Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, trazendo um vídeo de utilidade pública aqui para vocês hoje, galera. Que é o seguinte, recentemente eu estava mexendo na ferramenta do Compara Jogos, não sei se você já conhece essa ferramenta, mas é uma ferramenta muito legal, onde você consegue olhar um jogo que você está procurando, ou mesmo criar uma lista de jogos que você quer, e a ferramenta ela olha aquele jogo e o preço daquele jogo em todos os sites de loja que tem pelo Brasil. E além disso, eles fazem um gráfico da evolução do preço daquele jogo ao longo do tempo, para você saber se o jogo está mais barato, está mais caro. E aí eu sempre mexo nessa ferramenta, acho ela muito legal. E recentemente eu coloquei a minha coleção lá, porque você pode colocar a sua coleção, mas para ter uma ideia de como é que estão os jogos que você tem, o preço, disponibilidade e tal. E aí eu vi, gente, muito jogo legal da minha coleção que estava num preço muito baixo. Não é necessariamente uma promoção, não, porque a maior parte dos preços que eu olhei vem nesse preço baixo o jogo já há alguns meses. Então não é exatamente uma promoção agora, de novembro, por exemplo, que é o mês que eu estou gravando. É mais porque os jogos realmente estão com um valor mais barato. E aí eu pensei em fazer um vídeo falando assim, ó, top 10 jogos a menos de 50 reais, 150 reais, tá? Só que quando eu fui pesquisar, eu simplesmente não consegui fazer um top 10. Eu fiz um top 20 de tanto jogo que eu vi na minha lista de jogos que eu tenho e que eu achei que valeria a pena ser uma recomendação, que estava dentro da categoria de ser menos de 150 reais. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer um top 20, gente. Então hoje é um top 20 melhores jogos a menos de 150 reais. Para você que está procurando um joguinho, mas não quer gastar muito dinheiro, segue aqui esse vídeo, continua aqui comigo, que você vai ver bastante dicas legais. Então vamos começar direto aqui. Eu vou falar o preço, gente, mas sabe o seguinte, eu vou fazer aqui um adendo antes de começar. Obviamente, os preços não são fixos nem estáveis, então pode ser que o preço que eu falo aqui, que era o menor preço do jogo quando eu olhei, que foi agora aqui no comecinho de novembro, pode ser que o jogo não esteja mais nesse valor. O estoque acabou, o preço variou. Então, assim, se eu falei que o jogo estava custando 100 reais e você está olhando e só está achando a 150, gente, é uma pena, mas ele realmente estava 100 reais quando eu olhei, você entende? Mas, né, vamos torcer para que os preços não variem demais. O primeiro que eu botei aqui da lista, o número 20, o 20º da lista, é o Patchwork. E o Patchwork, quando eu olhei, gente, estava a 150 reais. Então ele está no limite dos jogos, do preço que pode entrar aqui nessa lista. E o Patchwork é um jogo já bastante famoso, já bastante clássico aqui no nosso hobby dos jogos de tabuleiro aqui no Brasil, aonde você está ali montando uma colcha de retalhos, né? Essa colcha de retalhos são peças com formatos diferentes que você vai encaixando na sua colcha de retalhos. E tem uma particularidade muito interessante, é que a moeda nesse jogo ela é dada por botões. Então essas colchas de retalho, os pedaços de retalho que você vai colocando, tem alguns botões marcados e isso vira uma receita para você. Você passa a ganhar aqueles botões para poder comprar mais peça depois. Só que toda peça que você compra tem como consequência o tempo que você gasta, como se você estivesse gastando um tempo para costurar aquela peça na sua colcha de retalhos. E esse tempo gasto é o quanto você avança numa trilha que tem ali do jogo, que é a trilha que vai determinar quando o jogo termina. Então o jogo é um balanço bem grande entre você gerenciar o recurso, que é o botão, gerar ali uma maquininha de geração de botões para você na sua colcha de retalhos, ao mesmo tempo que você tenta prolongar ao máximo o caminho, o quanto você caminha nessa trilha, sabe? É desses jogos onde a pessoa que está atrás joga primeiro, então não tem um turno fixo. E aí você tenta sempre fazer o melhor que você pode, andando o menos que você puder, exatamente para você poder ter mais turnos ao longo do jogo. Um joguinho bem legal, bem famosinho, igual eu falei, tem várias versões diferentes, mas essa que está baratinha aqui é a versão padrão dele. Em 19º, é o único jogo que não é exatamente o que eu tenho na minha lista, tá bom, gente? É uma versão próxima da que eu tenho na minha lista, mas não é exatamente a minha. Que eu tô falando aqui do Azul Mini, que é a versão enxuta do jogo famosíssimo Azul, gente. E o Azul Mini estava R$ 135 reais. É um preço bem legal que eles conseguiram fazer o Azul. O que eles fizeram? Eles pegaram o jogo e converteram numa caixinha bem pequenininha. Diminuíram o tamanho das pecinhas, o tamanho do tabuleiro, então o jogo era bem mais compacto. Mas ele entrega o mesmo jogo para você. Ele só tem um tamanho de jogo menor, né? E o Azul é aquele jogo clássico, onde você está montando ali uma parede de azulejos
E você faz isso pegando azulejos de uma mesma cor ali do mercado central que tem no jogo, colocando nas linhas que você tem do seu tabuleiro, e as linhas elas têm espaços crescentes de 1 a 5. À medida que você vai preenchendo os espaços de cada linha com uma cor que você coloca ali das suas pecinhas, você pode preencher aquela linha da sua parede em algum dos pontos da linha com aquele tile daquela cor, sem nunca poder repetir a mesma cor numa mesma linha, por exemplo. E aí, o jogo tem toda essa pegada de você tentar planejar a ordem que você vai fazer as coisas ali na sua parede. Porque você pontua toda vez que você coloca um tile na sua parede. Então você tem ali a pontuação de colocação dele, que depende de quantas peças tem ao redor dele. Então, se você conseguir planejar legal o preenchimento da parede, você consegue multiplicar o tanto de pontos que você faz. Então o Azul Mini é uma ótima pedida para quem já gosta de azul, para quem está querendo conhecer azul, exatamente por ter um preço bem mais acessível. E recentemente foi lançada inclusive uma versão do Azul Pavilhão de Verão na versão Mini também. Então é um que logo logo vai estar aí pipocando disponível. Em 18º lugar, custando R$30, gente, R$30 está o Double. Um joguinho que eu sei que é um jogo simples, quase infantil, mas é um jogo que funciona muito bem. Ele é um jogo que quebra o gelo da noite, sabe? Você começa uma noite de jogos, eu quase sempre tiro o Double para fazer uma partidinha rápida, 5, 10 minutinhos, e dar uma esquentada nos ânimos das pessoas. Porque o Double é um jogo que tem cartas redondas com vários desenhos, e aí depende do tema do Double que você compra. E uma particularidade é que todas as cartas sempre têm um e somente um desenho igual entre elas. E aí a ideia do jogo é você ficar encontrando quais são os desenhos iguais entre as cartas na sua mão e a carta no centro da mesa, e você vai se livrando das cartas da sua mão até você terminar, né, até você esvaziar a sua mão. Simples, direto, divertido, sempre funciona, e pelo preço que ele está aqui, gente, não tem como não ter um Doublezinho na sua coleção para esses momentos. Além de ser um jogo legal para jogar com criança, reconhecimento de padrões e tal, obviamente você joga com uma regra mais reduzida, ali, mais tranquila para criança, mas funciona super bem. Em 17º, um jogo que eu nem sabia que ele já tinha sido publicado no Brasil, mas que eu gosto bastante, que é o Salada de Pontos, o Point Salad, né? Que ele estava, gente, a R$90. E o Salada de Pontos, ele é um jogo que faz exatamente o que ele prega, ele faz uma salada de pontos. E faz como? Você tem várias cartas dispostas assim em 3 fileiras, e essas cartas ou elas vão estar mostrando um lado que tem uma regra de pontuação de final de jogo, ou elas estão mostrando o outro lado onde vão ter legumes. E aí o que você faz ao longo do jogo? Você escolhe se você quer comprar a carta que está mostrando uma pontuação ou as cartas de legumes. E você vai posicionando isso na sua frente. Assim. Então você vai ter uma quantidade de legumes que você vai colocar de cada tipo e uma quantidade de cartas de pontuação que depende de quantas você quis comprar. E essas cartas de pontuação, elas vão ser o que efetivamente pontua aqueles legumes que você tem. Então o jogo é um balanço bem legal entre você pensar qual a sua estratégia, a minha estratégia do tomate. Então toda a carta de pontuação de tomate que aparecer, você vai tentar pegar para poder tentar fazer uma sinergia ali no que você está montando, sabe? Ou você fala assim, nossa, eu não vou pegar cenoura. Então, se tiver alguma carta que fala que dá pontos se você não tiver cenoura, é uma carta ideal para você. Então é um jogo onde você tenta casar essas diferentes regras de pontuação com a quantidade de legumes que você pega. Um jogo simples, rápido, né? É um joguinho também de quase que aquecimento assim da noite, mas que tem uma mecânicazinha divertida e no final é prazeroso. Você fazer as contas ali de quantos pontos você fez é super divertido. Próximo aqui é o Jaipur. O Jaipur é um jogo exclusivo de 2, gente, que estava custando R$140. Já é um pouquinho mais famoso o Jaipur, e também ele tem umas peças, uns tokens que eu acho que dá uma encarecida um pouquinho no preço dele. Mas o Jaipur, ele é um jogo onde você tem várias cartas de mercadorias diferentes. Algumas que são mais raras e mais valiosas, algumas mais comuns e menos valiosas. E ao longo do jogo, além disso, você também tem cartas de camelos, tá? E ao longo do jogo, você vai ficando com aquelas cartas de mercadoria na mão e a sua horda ali de camelos na sua frente. E você vai sempre ter algumas ações que você faz com o mercado central do jogo, onde você compra carta ou troca carta, sabe? Ou você pega todos os camelos que estão ali. E aí você vai fazendo essas trocas até você juntar algum número de cartas do mesmo tipo de mercadoria. E aí, a partir desse momento, você pode começar a vender aquelas mercadorias e pegar
pontos associados com as mercadorias que você está vendendo. E obviamente se você vende com mais cartas, você vai ganhando bônus também. Então é um jogo onde você sempre fica tentando buscar ali, montar suas coleções de carta, vender, montar e vender para que você tente ter mais fichas de pontos ou que valham mais no final do jogo do que seu adversário. Um jogo super dinâmico para jogar de dois. Eu acho que ele tem ele flui muito bem. O fluxo desse jogo é muito legal, porque você fica ali naquela, eu vou abrir carta para o meu adversário, eu vou comprar essa, ele está comprando aquela, será que eu faço, né, será que eu compro também? Mas de uma maneira bem leve, não é um jogo muito marcação, muito pegado não, então ele funciona muito bem de dois, o Jaipur. Em 15º lugar está um jogo chamado A Fake Artist Goes to New York, que estava R$ 125. Essa parceria da Galápagos com a Wink Games é muito legal, porque eles trouxeram vários desses jogos pequenininhos da Wink Games a um preço acessível, e esses jogos tem alguns que são pérolas muito boas, assim, sabe? E esse Fake Artist para mim é um deles. Apesar do que vem dentro do jogo não ser lá muito incrível, você meio que consegue reproduzir esse jogo com um pedaço de papel e canetinhas coloridas, o jogo, você tem um jogo ali, ele meio que te direciona nas regras que você quer. Mas o Fake Arts é o seguinte, vai ter uma folhinha ali de papel e cada pessoa que está jogando vai ter uma canetinha colorida de uma cor. E aí um dos jogadores vai pegar uns tiles e vai escrever a mesma palavra em vários tiles, menos uma. Um dos tiles ele vai colocar um X. E aí isso vai ser distribuído entre os jogadores. O jogador que está com um X não sabe qual é a palavra secreta. E todo mundo sabe. E aí, todas as pessoas, assim, por ordem de turno, vão colaborar num desenho neste papel, com a sua cor de canetinha. Só que você quer colaborar de um jeito onde você faça as pessoas entenderem que você sabe qual é a palavra secreta, mas você não pode deixar a pessoa que não sabe descobrir, porque se ela descobrir a palavra secreta, ela ganha. Então é um jogo onde você tem que tentar ser sutil o suficiente para que a pessoa não descubra, mas ser evidente o suficiente para que todo mundo entenda que você não é o cara que não sabe, sabe? Um jogo muito legal, gera muita risada, é muito divertido, a questão de ter a arte ali desenhada em conjunto sempre dá uns problemas que as pessoas não entendem e acabam fazendo umas coisas nada a ver, e é um jogo bastante legal que eu gosto de jogar, o Fake Artist Goes to New York. Em 14º está um jogo que foi lançado este ano, é o Olata, e ele tá a um preço de R$ 115, gente, que eu acho um preço muito legal para a caixinha que ele é, o tamanho que ele é e o que vem dentro dele. No Lata, você e seus adversários são fabricantes de latas de peixe, latas de sardinha, né? E para você fazer isso, você tem ali a sua fábrica, que tem algumas posições, e você vai posicionar nesses espaços de fábrica peixes e alguns ingredientes adicionais, tipo tomate, tipo azeite, que vão te permitir fazer sardinhas com mais ingredientes, sardinhas diferentes. E aí, a questão do jogo toda é você montar, você tem um leilãozinho no começo do jogo para determinar quem vai pegar primeiro as peças, as cartas que estão disponíveis, e aí você vai montar essa sequência na sua fábrica e vai produzindo e depois vai vendendo para os mercados, que são cartas que tem ali especiais para você vender para aqueles mercados. E por último, você pode comprar cartas de pontuação final. Então o jogo ele tem uma sequência de mecânica que é muito interessante, porque você precisa estar ligado na sua produção, nas cartas de produção e na ordem que você vai produzir para maximizar elas. Você precisa estar ligado no leilão para você poder ser o primeiro jogador e conseguir ter vantagem de primeiro jogador. Você precisa estar ligado nos mercados que você vai vender, se você consegue produzir aquelas latas de sardinha para aqueles mercados, porque quem consegue completar as cartas de mercado tem uma bonificação. E você tem que prestar atenção nos pontos de final de partida, que são as cartas que você pode comprar, porque se você deixar de comprar em algum turno, pode ser que você já ficou um pouquinho para trás do seu adversário. Você tem que tentar todo turno conseguir comprar uma carta para você poder, né, ter mais critério de pontuação no final. Um jogo que mescla essas mecânicas, mas flui super bem, então ele tem uma jogabilidade bem legal, o Lata. Em 13º está o Next Station London, a R$ 135. O Next Station London ele é um jogo de flip and write, você vira uma carta e você vai desenhar num papel. E o que você está desenhando nesse papel são as linhas de metrô de Londres. Então você tem 4 cores diferentes de linhas de metrô para 4 lápis, né, que vai ser rodado pelas pessoas ao longo das 4 rodadas do jogo. E você vai virando ali as cartas que vão dizendo
para qual tipo de símbolo de estação de destino que você pode ligar aquele seu metrô. Só que não é simplesmente ligar, né? As ligações que você vai fazendo tem que ser pensando no que vai te pontuar ali no jogo, que é preencher mais distritos, que é ter mais estações num mesmo distrito, que é cruzar o rio Tamisa mais vezes. Então você tem todos esses aspectos que vão montar ali sua pontuação, e você, à medida que vai preenchendo as linhas ali do seu metrô, você tem que tentar conseguir otimizar essa pontuação. Eu adoro jogar o Next Station London, eu acho ele super relaxante, super gostoso de jogar. No final você olha e você fala, nossa, que bonito que ficou a minha linha de metrô nessa cidade, e aí conta os pontos e vê se você fez bem feito ou não. Mas é um jogo que eu gosto bastante, o Next Station London. Em 12º está o Sushi Go, gente. O Sushi Go, que é um representante bem simples da combinação da mecânica de draft com set collection, que é você, né, draft é você pegar as cartas, escolher uma, passar o resto pro seu adversário, pegar outras cartas, escolher uma e passar. Então é meio que a mecânica de você ir comprando cartas. E o set collection é a mecânica de você montar grupos de cartas com um objetivo em pontuação em comum. No Sushi Go, as cartas elas são coisas de comida japonesa. Então você tem sushi, nigiri, wasabi, gyoza, essas coisas da comida aí japonesa. E cada uma delas pontua de uma maneira diferente. Então, à medida que você vai fazendo assim o draft, que você vai pegando as cartas que estão disponíveis, escolhe uma e passa para o lado, você vai tentando fazer de uma maneira onde você meio que construa um cenário para você poder fazer uma pontuação futura. Por exemplo, sashimi, você ganha 10 pontos se você tiver 3. Mas se você tiver 2, você ganha 0. Então, você tem que tentar construir de uma maneira onde você espera que tenha uns sashimis disponíveis mais pra frente, sabe? E também tem alguns onde você vai acumulando mais cartas, e à medida que você acumula, você faz mais pontos, tipo o Gyoza. Então é um jogo que tem esse aspecto de você meio que tentar sua sorte com algumas dessas cartas que você vai colocar no seu draft, ou ser mais conservador e tentar buscar cartas mais simples, mas que vão pontuar ali para você. Um jogo que é simples, mas introduz por uma combinação de mecânicas legais. Então também é um jogo meio assim, rápido de jogar, que dá para você iniciar uma noite, meio que introdutório. Eu geralmente gosto de fazer isso como um dos primeiros jogos da noite também, o Sushi Go. Em 11º é o irmãozinho do Lata, gente, é o Café. Ah, esqueci de falar, o Sushi Go estava a R$60, tá, gente? O Café, ele é o irmão do Lata, chegaram mais ou menos na mesma época, o Lata um pouquinho depois do Café, e ele estava a R$105, um pouquinho mais barato do que o Lata. Mas o Café você também está montando ali uma produção, só que agora você está montando a sequência de produção do grão do café. Então desde a produção mesmo do grão do café, até ele ser torrado, seco e vendido para as cafeterias. Então você monta isso comprando cartas que tem essas diferentes ações, e você vai meio que sobrepondo as cartas umas sobre as outras, para você deixar ali só o fluxo que você quer e precisa para os cafés que você produz. Então ele tem esse aspecto meio de visual espacial, de você tentar montar as cartas de um jeito que otimiza ali os caminhos para você, e aí tem essa estratégia que é uma estratégia, né, é uma estratégia média, não é extremamente pesada ou difícil, mas é uma estratégia super legal de você tentar otimizar ali sua produção em busca de ter os cafés nos mercados finais, nas cafeterias. Em 10º lugar, gente, está o Papayu, que estava num surpreendente R$40. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi o Papayu a R$40, porque eu adoro o Papayu, gente. O Papayu, ele é um jogo que tem os naipes normais de um baralho, copas, espadas e tal, mas ele tem um naipe a mais, que chama Payu. E a ideia do jogo é o seguinte, você vai jogar um jogo de vaza padrãozão, né? Segue o líder, então você segue o naipe do líder, se você não tiver, você pode jogar outra carta e tal, e aí ganha quem jogar a maior carta do naipe que está puxando. Só que no Papayu, você não quer pegar as cartas de Payu, porque elas te dão ponto, e ponto é ruim no jogo, você quer não ter pontos. Então, o jogo ele fica todo voltado num esquema onde as pessoas estão fazendo as outras, ou querem fazer as outras, ganharem as vazas para você poder jogar um monte de Payu naquelas vazas e jogar ponto para aquela pessoa e minimizar os pontos que você faz, sabe? Então é um jogo com bastante provocação, um jogo com bastante, né, risada, com que as pessoas vão ali se cutucando umas às outras, e faz com que ele seja um jogo super agradável para você jogar à noite exatamente por esse critério. Em 9º lugar estava o Cartógrafos, gente, custando R$90. E o Cartógrafos, ele é mais um jogo de flip and write também, só que neste caso do Cartógrafos, você vai virando ali as cartas e elas vão dizendo
qual o formato de peça que você pode fazer e qual tipo de terreno. Você dá meio que desenho no mapa e você tem tipos de terrenos diferentes, que são cores diferentes, que você pode desenhar naquele mapa. E aí no cartógrafo você vira a carta e aí você desenha no seu mapa, só que ele tem uma tirada, uma pegada que eu achei muito legal e muito interessante, que ele tem 4 critérios de pontuação diferentes. Só que em cada rodada, os critérios que estão pontuando variam. Então na primeira rodada é o critério A com o B, na segunda rodada é o A com o C. Na terceira rodada é o A com o D, alguma coisa assim. Então ele vai mudando ali os critérios de pontuação. Então você não só tem que fazer as coisas pensando na rodada que você está, mas criando o terreno ali, armando o terreno para pontuar muito nas próximas rodadas. Isso eu acho sensacional, eu realmente gosto bastante do Cartógrafos, achei uma sacada muito legal. Além de ter uma interação entre os jogadores, né? Você tem a carta do monstro, onde você vai desenhar o monstro, né? o espaço ali do monstro, no mapa do seu adversário. E a partir desse momento, o seu adversário tem que tentar se livrar desse monstro, cercando ele de estruturas. Então tem uma interação, além de tudo, que deixa esse jogo muito mais legal, Cartógrafos. Em oitavo lugar, a surpresinha desse ano pra mim, gente, custando R$60, está o Trio. O Trio é um jogo que me surpreendeu. Eu não esperava que ele fosse ter o sucesso que ele teve entre os meus grupos de amigos. E o Trio é um jogo de memória, onde você está tentando achar 3 trios de cartas. Então cada carta, de 1 a 12, ela tem 3 cópias daquela carta, né? E você tem que tentar achar os 3 trios que vão estar ali nas mãos e na mesa dos jogadores. E para você achar, você sempre tem que ficar ou olhando as cartas que estão na mesa, ou questionando seus adversários para eles mostrarem as cartas mais altas ou mais baixas que eles têm na mão. E aí você vai fazendo isso e vai memorizando ou tentando memorizar aonde está cada carta, para você poder saber como que você faz para poder juntar os trios. Um jogo que na premissa eu achei que não ia gostar, mas os meus amigos amaram jogar Trio. Pedem para jogar, repetem as partidas, porque ele tem esse desafio de você tentar achar. Você quer encontrar o trio, você quer ter essa questão de se situar ali na memória e achar onde ele está, e isso faz com que as pessoas se empolguem mais de jogar o jogo e fiquem jogando constantemente. Em sétimo lugar, um outro joguinho que eu gosto bastante, que está a R$60 também, gente, o Sea Salt and Paper. Sea Salt and Paper é um joguinho simples de carta, temática de fundo do mar, onde você tem cartas com desenhos, e você tem algumas cartas que elas podem formar parezinhos, né? E essas cartas que formam parezinhos você joga na sua frente, faz uma ação e ganha um ponto em cima delas. E você tem algumas cartas que pontuam, mas pontuam na sua mão. Você não mostra para ninguém quantas você tem e quantos pontos elas estão fazendo. E a ideia do jogo é que, somando os pontos da mesa e da sua mão, você pode, a partir do momento que você tem 7 pontos, interromper a rodada e marcar os pontos que você tiver, ou desafiar os seus coleguinhas, dar uma última chance para eles, aí você mostra quantos pontos você tem e eles tentam derrubar a sua pontuação fazendo essa última rodada. Um jogo que tem esse negócio de você desafiar os seus colegas, sabe, de você buscar ali o risco do desafio para tentar pontuar mais e seus colegas tentarem de alguma maneira fazer mais pontos do que você, mas de uma maneira também, de novo, não tão confrontacional, assim, bem mais tranquila, bem leve, super no sentido de, né, vamos ver se vocês conseguem. Então é um jogo que funciona muito bem, sabe? E tem funcionado muito bem para mim, o Sea Salt and Paper. Em sexto lugar, custando R$140, estava o Quadrópolis. O Quadrópolis é um jogo de construção de cidade que eu gosto também bastante, gente, porque ele tem uma mecânica muito legal, que eu acho que é o seguinte. No Quadrópolis você tem um grid ali, onde os tiles com as diferentes estruturas da cidade estão disponíveis, e você vai comprar os tiles que você quer usando os marcadores que tem um número, tipo 1, 2, 3, 4, que aquele número indica em qual posição é o lugar que você vai comprar. Só que, às vezes, à medida que o jogo vai progredindo, as coisas vão se travando. Às vezes você quer comprar uma peça, mas você não consegue usar nenhuma para comprar ali, você vai ter que usar um 2 aqui, mas aí você tem que evitar que o seu adversário use na mesma linha que você. Então ele tem esse aspecto bem legal de você planejar qual número você usa para qual peça você quer pegar. E aí você também tem ali a parte estratégica de você montar os espaços da sua cidade, fazendo as sinergias entre as coisas da maneira que elas preferem pontuar. Tipo, se elas preferem ficar juntas, se elas preferem ficar do lado de outras estruturas, ou se elas não querem ficar do lado de outras estruturas. Você tenta ali casar todas essas regras para aumentar a sua pontuação. Então o Quadrópolis é super legal e eu não sabia que eles estavam num preço tão bom assim. R$140.
O quinto da lista, gente, é mais um Flip and Write, agora é o Welcome To, que está a R$130. E o Welcome To, ele é um Flip and Write, agora a gente está construindo bairros, né, de uma cidade. Você tem as casinhas e você vai construir de cada rua ali as casinhas daquela rua. Só que você vai construir, na verdade, a numeração das casas. Então, à medida que você vai virando as cartas, você tem ali sempre um número e uma ação especial. E esse número você vai preenchendo nas casas para você poder formar grupos de casas, né, que respeitem lá as pontuações que tem no jogo. Só que com uma particularidade. Os números nas casas só podem ter um critério crescente. Você não pode colocar um valor em uma casa que seja menor do que o valor da próxima casa, você entende? Você tem que ficar sempre crescendo o valor, o que de cara já gera um desafio ali, porque é um jogo também que você meio que arrisca um pouquinho, você tem que tentar a sua sorte ali para você otimizar a sua pontuação, mas às vezes dá errado e você não consegue mais marcar nada nas casas e aí te atrapalha bastante. É um jogo também que está muito bem cotado na minha lista de Flip and Write e eu gosto também bastante do Welcome To. Em quarto lugar está mais um joguinho de cartas da Wink Games chamado Scout, custando R$120. O Scout, gente, ele é um jogo onde você está ali, é um jogo de escalada, você está tentando se livrar das cartas da sua mão. E você faz isso de que maneira? Você vai jogar ali uma combinação de cartas no centro da mesa e aquela combinação é a combinação forte que está valendo. Os próximos jogadores têm que tentar jogar combinações na mesa que sejam mais fortes e que ganhem da combinação que você fez. Então sempre tem esse desafio de ser um jogo crescente, você tem que sempre aumentar o que está ali na mesa. Só que no Scout ele tem uma regrinha muito legal em que você pode usar uma peça para poder roubar uma carta da combinação que está ganhando. Você enfraquece a combinação do seu adversário que está ganhando e de cara você compra mais uma carta para você, o que muitas vezes te propicia você poder fazer suas próprias combinações de carta que valham mais. Então ele tem essa interação, eu gosto bastante dessa interação, eu acho ele super legal você poder desfazer o que seu adversário fez para melhorar o seu lado, e aí sempre esse desafio de você tentar montar combinações que sejam melhor da que está ganhando. Vamos para o top 3 agora, gente. Em terceiro lugar está o Draftosaurus, vendido a R$115. O Draftossauro, ele é um jogo também de draft, mas agora você está draftando meeples de dinossauros de diferentes cores. Você tem 6 cores diferentes. E aí você vai draftando esses meeples de dinossauro, os dino-meeples, para você posicionar ali num parque de dinossauros. E você vai posicionando esses dinossauros em cercados que cada um tem uma regra diferente e você tem que tentar respeitar aquela regra para você poder fazer mais pontuação. Além de tudo, ele tem um esquema bem legal que é o seguinte: o jogador que está jogando ativo, ele rola um dado que diz qual é a restrição de posicionamento de dinossauro naquela rodada. Todo mundo tem que seguir a restrição, menos o jogador ativo, que é quem jogou o dado. Então ele tem uma vantagem um pouquinho melhor. Isso é uma coisa que eu achei legal, porque todo mundo joga ao mesmo tempo, mas o jogador que é o jogador inicial daquela rodada, ele tem um certo benefício a mais. Em segundo lugar, um outro jogo que eu fiquei surpreso de ver o preço, porque ele realmente vale cada centavo do valor que ele está, é o Em Busca do Planeta X, que está a R$135, gente. E o Em Busca do Planeta X é um jogo de dedução onde você está tentando encontrar em qual quadrante do universo está o planeta X. Para fazer isso, tem um conjunto de regras das coisas que você pode encontrar, tipo buraco negro, asteroide. Tem um conjunto de regras de como esses elementos, né, eles se comportam ali no seu espaço visível. E aí você fica tentando desvendar, então beleza. De acordo com essa regra, aqui tem que estar um espaço, um buraco negro. Mas do lado do buraco negro não pode estar uma estrela. Então você não vai colocar a sua estrela aqui, ela tem que estar em outro lugar. Sabe, ele tem essas combinações de coisas que você tem que fazer convergir para você determinar em qual quadrante ali está o planeta X. E aí, se você acha, você vai lá no app, porque ele é um jogo que usa um app, né, para te ajudar. E aí você vai lá no app, digita onde você acha que é o planeta X, algumas informações a mais para as pessoas não ficarem chutando, e aí se você acertou, você ganha a partida. Muito legal, muito divertido, eu adoro jogo de dedução, e esse é um ótimo jogo, eu fiquei muito surpreso de ver ele a esse preço, eu recomendo de verdade. Em primeiro lugar, gente, não tem como ser diferente, é o jogo que eu sou o embaixador, mas agora ele chegou aqui no Brasil, então eu vou perder assim, um pouquinho a relevância do meu título nesse, que é o Skull King. Mas eu já falava do Skull King antes de ser hype aqui no Brasil, tá, gente?
O Skull King estava R$ 130, essa versão que chegou agora pela Devir. E o Skull King é um jogo de vaza onde você aposta quantas vazas você vai ganhar naquela rodada. O número de vazas ele vai aumentando, né, à medida que as rodadas vão passando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e você aposta quantas vazas você vai ganhar naquela rodada. E aí se você acerta, você faz muito ponto. Mas se você erra, você fica com pontuação negativa. Então é um jogo onde você aposta e depois você tem que buscar sua aposta. Enquanto os seus coleguinhas vão tentar sacanear você para que você não consiga cumprir com o que você apostou. Um jogo que, assim, todo mundo que jogou esse jogo comigo até hoje na vida correu e comprou o jogo quase que instantaneamente, porque amou o jogo. Então é um jogo que eu propaguei para muitas pessoas, um jogo que eu sou realmente um embaixador, eu gosto muito dele. Então para mim foi importante que ele encabeçar essa lista, gente. Ele está abaixo de R$ 150 e é um jogaço, o Skull King. Ufa! Espero que essas dicas sejam úteis para vocês, espero que vocês se interessem. Se vocês, obviamente não é que eu espero, né, mas se vocês se interessarem por algum desses jogos e gostarem, conta para mim nos comentários, gente. Quis fazer um guia para que seja uma coisa útil para todo mundo que está assistindo, sabe? Jogos baratos, mas que são bons e que valem a pena. E se você gostou, obviamente, curte aqui o vídeo, dá like, segue o canal, compartilha, que ajuda muito aqui o canal. E se você decidir comprar algum desses jogos aqui que eu falei e você for comprar lá na loja Taverna Real, usa o cupom da loja, gente, BG Brasil, tudo maiúsculo. Você ganha 3% de desconto e ajuda bastante o canal a ganhar mais visibilidade, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.